Oi pessoal, bem-vindos a mais um Fotodicas. Meu nome é Camila Mirra e eu tô aqui com vocês toda sexta-feira dando dicas e tutoriais de fotografia. Essa semana, quando eu perguntei qual tutorial de Photoshop e Lightroom fazer, a Nai Batista sugeriu o seguinte: você poderia ensinar a desfocar um pouco mais o fundo das fotos, pois nem sempre conseguimos o resultado ideal na câmera. Nai, verdade, né? Às vezes a gente tá com uma lente que não é tão aberta e a gente bateu uma foto, a gente precisa do fundo mais desfocado para justamente o fundo não distrair do assunto principal da foto. Então eu vou mostrar para vocês como ir de um fundo em foco para um fundo desfocado só usando Photoshop. Para vocês terem uma ideia de como esse fundo seria se eu tivesse batido essa foto com uma lente mais aberta, com uma configuração mais aberta, essa é a foto original com o fundo desfocado. Essa é a foto que tinha originalmente o fundo em foco e que eu deixei desfocado no Photoshop. Então, vamos lá. Eu abri aqui a foto no meu Lightroom. E para editar essa foto no Photoshop, eu vou apertar Comando E ou Ctrl E para abrir essa foto no Photoshop. Ok. Primeira coisa que a gente quer fazer é duplicar o fundo, essa camada, tá? Então, para duplicar a camada, Comando J ou Ctrl J. Agora que eu tenho essa camada duplicada, o que eu tenho que fazer é separar o objeto principal da foto do fundo. Então, para eu fazer isso, eu vou vir aqui em Seleção, Quick Selection Tool, tá? Esse pincel seletor. E ele é uma forma bem rápida de fazer uma seleção, assim, basicona. E se precisar fazer uma seleção melhor, você pode usar depois, refinar as bordas e, enfim, usar outras ferramentas de seleção. Mas eu gosto muito de fazer a seleção principal aqui, seleção primária com esse coisa aqui. Então, eu só vou selecionar aqui esse fundo, apesar de ser um fundo branco, que não vai ter muita diferença, eu aperto Opção ou Alt para justamente desselecionar algo que eu selecionei sem querer, tá? Uma vez que eu tenho o meu passarinho selecionado, eu preciso selecionar, na verdade, o fundo e não o passarinho, porque eu quero desfocar o fundo. Então, para desfocar o fundo, eu tenho que selecionar o fundo sem o passarinho. Eu selecionei o passarinho primeiro, porque assim fica mais fácil de inverter a seleção. Para inverter a seleção, eu posso ir em Select, Inverse, ou apertar Shift, Comando I, que acontece a mesma coisa, tá? Se você quiser usar o teclado. Agora que eu tenho meu fundo desfocado, eu venho aqui em Máscara, porque ele cria uma máscara só com o fundo selecionado. Então, com isso, eu seleciono não a máscara, mas eu seleciono a imagem, e aí venho aqui em Filtro, Blur, Gaussian Blur, que é esse desfoque gaussiano. Mas basicamente a gente quer esse tipo de blur, tá? Esse tipo de desfoque, porque ele é o mais ótico, assim, tá? Das opções que a gente tem. E aí eu venho aqui, simplesmente escolho o número que faz mais sentido ter. Obviamente eu não quero desfocar tanto, porque assim fica falso, né, gente? Então vamos fazer um pouco mais realístico. Aqui é sem desfoque nenhum. Aí aos pouquinhos eu vou desfocando e eu vou vendo como que ficou. Então, eu não quero desfocar muito, assim. Assim, eu acho até demais, sabe? Então, porque não parece realístico. Então, a gente vê aqui assim. Nesse caso, 7.4 deu. Pronto, ok. Tá desfocado. Vamos ver o antes e depois? Antes, depois. Antes, depois. Então, dessa forma, a gente conseguiu desfocar o fundo muito facilmente no Photoshop. E está aqui a nossa imagem desfocada. Essa é a imagem que eu fiz com a lente aberta. Essa é a imagem que eu desfoquei, que originalmente era assim, desfoquei, deixei assim. Então, olha, gente, a gente consegue desfocar um fundo no Photoshop e tal. Sempre que possível, eu recomendo fazer isso na lente já, no momento, porque fica mais realístico e te economiza tempo, né? Mas se por acaso precisar desfocar alguma coisa, agora você já sabe como fazer. Gostou dessa dica?
Dá uma curtida no vídeo e me põe sugestão nos comentários sobre outros tutoriais de Photoshop que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Beijinhos e até semana que vem!